Queridos, já tem um tempo que nós terminamos a nossa série de estudos no Salmo 119 e eu vinha orando, pedindo direção ao Senhor do que falar. Eu acho que trabalhar em série tem a vantagem de dar uma sequência, ao estudo, ao pensamento, e focar em algo específico. A partir da terça-feira que vem, a partir da semana que vem, mas eu já vou começar a divulgar hoje, vou divulgar também durante a semana aí, e no domingo, a gente vai começar uma série de estudos temáticos aqui na igreja. É uma boa oportunidade também para eu lhe dizer qual é a diferença entre o estudo temático e o estudo expositivo. Então, por exemplo, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios no domingo à noite, certo? E é um estudo expositivo, ou seja, você pega um livro da Bíblia e expõe todo ele verso após verso, Mas é possível também nós olharmos para determinados temas de forma temática, ou seja, você olha para um assunto e vai para vários textos da Bíblia que falam sobre aquele assunto. É essa a minha proposta com a nova série chamada Oração que Agrada a Deus, Princípios Bíblicos para a Oração. A gente vai estudar sobre a oração. Toda oração ela é somente voluntária e espontânea, existe uma regra para orar, existe oração certa, existe oração errada. Deus responde a todas as orações? Ele não responde? A oração muda o plano de Deus? Devemos orar pedindo que Deus amaldiçoe alguém? As chamadas orações imprecatórias. Então, a ideia é a gente dar um panorama bíblico sobre esta doutrina, que é uma doutrina básica, da vida com Deus, do cristianismo, que é a oração. Então a gente começa domingo que vem, terça-feira que vem, esse estudo. Então é uma excelente oportunidade, inclusive, de você fazer um compromisso com Deus, de não faltar nenhum deles, de estar aqui. A gente deve ver isso aí em aproximadamente 2 meses, 2 meses aproximadamente, 8 estudos, é isso. Deve dar um pouquinho mais de 2 meses, que a gente vai começar a terça que vem, mas em pelo menos 2 estudos, 8 estudos a gente deve ver sobre esse tema. Hoje eu também quero falar de forma temática para os irmãos com base, partindo aqui, do texto de Provérbios capítulo 10, Provérbios 10, verso 19. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 10. O verso 19 apenas. Aliás, eu vou ler do verso 18 até o verso 21. Isso, Provérbios 19, Provérbios 10, do 18 ao 21 diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Senhor, fale conosco nesta hora, diante da autoridade da Tua Palavra, diante deste tema tão importante, tão atual, mas também tema que trata de um pecado tão antigo. Que o Senhor, Deus, nesta noite, uma vez mais, nesse processo de crescimento e de amadurecimento de cada um de nós, nos faça mais parecidos com o Senhor, dar-nos a sabedoria que vem de Ti, diante do magnífico exemplo que foi o Senhor
na prudência, na sabedoria das tuas palavras, do teu falar. Rogamos essas bênçãos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém ilustrou, irmãos, que uma determinada pessoa, depois de ter usado a língua de forma não sábia, voltou para pedir perdão àquele que tinha sido um dos afetados pela língua pecaminosa. E a pessoa perdoou, mas ilustrou para ela que os efeitos da fala era semelhante a você chegar no 15º andar de um prédio, abrir ou desamarrar, desatar um saco, né, ou um travesseiro de penas, de plumas, e lançar fora ali daquele 15º andar, né? O que acontecerá com as penas? Tomarão os mais variados rumos, né? E ele disse, olha, então volta lá agora, desce, está aqui o saco, pega todas as penas e põe de volta aí. Não é? A lição e moral da história não tem como fazer isso, não tem como. Assim como não é possível voltar atrás, desdizer aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, a palavra proferida. Queridos, eu quero falar sobre a sabedoria no falar, com base em alguns textos, partindo desse aqui, de Provérbios 10, mas partindo de alguns outros textos. Rapidamente eu quero falar para os irmãos o que a Bíblia diz sobre quando devemos falar. Vamos ver o valor do silêncio e da moderação. Como falar. É importante que falemos sobre a importância da tonalidade e a maneira como usamos as palavras. O que falar. Veremos então a qualidade e o conteúdo das palavras. E em quarto lugar nós iremos ver os efeitos da fala, os efeitos, né, e o impacto que pode gerar a fala uns nos outros. Eu já comentei aqui com os irmãos algumas vezes que o decálogo, né, os 10 mandamentos se dividem em duas grandes tábuas, né, sendo que boa parte dos mandamentos, 6 deles, a maioria, é para regulamentar, corrigir as nossas relações interpessoais, porque nós temos a triste arte de magoar uns aos outros, de ferir uns aos outros, de acusar uns aos outros, de condenar uns aos outros. Agora, pense comigo e faça esse exercício, quase que matemático. Se nós eliminássemos dos nossos problemas relacionais, dos nossos problemas uns com os outros, pecados cometidos através da fala. Fez aí esse exercício? Imagine todos os conflitos que existem nas nossas vidas, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, entre irmãos, entre os colegas de trabalho. Mentalizou todos os problemas relacionais que nós temos? Agora, imagine que você conseguisse retirar, eliminar todos os pecados os quais você comete através da fala. A fala imprudente, maliciosa, pecaminosa, o tom exagerado, a fofoca, a maledicência, a mentira, o julgamento. Retire tudo isso aí. Imagine que você pudesse passar um ano, olha só, um ano você recebeu aqui um card, uma promoção, você vai ter a capacidade de passar um ano sem cometer nenhum pecado que seja através desse abençoado menor membro do corpo, que é a língua. Você acha que ia se livrar de muitos pecados ou de poucos pecados? De muitos, né? É provável, é possível que a gente quase que conseguisse eliminar os problemas relacionais, não é verdade? Não iria eliminar todos não, porque a gente também, calado, a gente faz umas caras e bocas, né? Não é preciso falar nada para desprezar alguém. No silêncio é possível ser apático, não é? Nós podemos também pecar muito de boca fechada. É bom dizer isso porque às vezes tem pessoas, né, que naturalmente, pelo jeito, pela característica que Deus fez, tem gente que fala mais e tem gente que fala menos, né?
E é bom dizer isso porque às vezes a pessoa que fala menos pode se achar mais santo que o outro, né? Mas não, é só por causa de um jeito diferente mesmo. É só uma característica do próprio Deus. Até porque, como nós veremos isso aqui, a fala, na verdade, aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos para fora, através dos nossos lábios, na construção das nossas palavras, essas palavras, essas ideias, elas não nascem no juntar dos lábios junto com a língua, né? Ela não nasce aqui. Ela nasce onde? No coração. Elas nascem no coração. Então eu não quero que isso aqui pareça um estudo moralista, que se você ficar calado você vai resolver todos os seus problemas, porque é possível que o maledicente nunca verbalize o seu pecado, mas ele é maledicente no seu coração. No seu coração ele é maledicente. No seu coração ele julga equivocadamente, ele fala mal do irmão. Então percebam que são coisas que estão relacionadas, diretamente ligadas. Contudo, não resta dúvida alguma que existem dezenas, irmãos, dezenas de textos bíblicos que vão nos instruir o modo como nós devemos falar, o modo como nós devemos abrir a nossa boca. E a gente vai ver alguns textos que nos mostram isso aqui. Em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é o quando falar. Quando falar. Paira por aí, diante da característica de alguns irmãos, de algumas pessoas. Tem gente crente que diz essa frase, tem gente ímpia que diz essa frase, tem político que usa essa frase como quase que sua, tem jornalista que usa essa frase como sua, aqueles, como é o nome que chama, setoristas de futebol, né? Sabe o pessoal que comenta futebol, né? Que usa essa frase quase como sua, e a frase é: eu sou uma pessoa verdadeira. Você sabe o que significa, né? Quando a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa verdadeira, né? Deixa eu dizer o engano e deixa eu dizer a verdade. O engano é, eu sou uma pessoa verdadeira, então eu falo o que eu penso. Eu sou uma pessoa sincera. Eu não falo mal de ninguém pelas costas. E quando a pessoa diz isso acerca de si, ela diz com um certo orgulho. Porque afinal de contas, pior é o falso. Então, eu sou o contrário, eu não sou falso, eu sou verdadeiro, eu falo. Só que geralmente, a atitude desse indivíduo que pensa assim, eu sou verdadeiro e eu falo, é alguém que age tão delicadamente, tão amorosamente, quanto um rinoceronte numa loja de cristais. Ele está sendo verdadeiro, é o jeito dele. É o meu jeito. E o outro, que é um rinoceronte por dentro e se passa por um gatinho. Não, eu sou verdadeiro. Então ele passa, e por onde ele passa, sai destruindo tudo e todos, mas ele é verdadeiro. E é triste que tem crente aqui, em toda a presbiteriana do Brasil, no meio evangélico, que reproduz essa ideia. E eu já ouvi muito nessa caminhada cristã, nos corredores do mundo gospel. Já ouvi muito isso. Não, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Sim, e daí? Né? Mas olha só, a Bíblia nos mostra sobre a importância de aprendermos o valor do silêncio. Do silêncio. Eu costumo dizer que essa é uma das características presentes no ministério de Cristo, muito pouco copiadas por nós. No sentido de copiar mesmo, olha, essa é uma característica de Cristo. Se você olhar, irmãos, para os muitos momentos em que Jesus foi provocado à discussão e ao debate, e ele foi, viu? Mas muitas vezes Jesus foi provocado a debates, embates teológicos, foi provocado, foi acusado. Em muitos momentos, sabe o que ele fez? Nada. Nada. Ele ficou calado. Ou quando falava, demorava uma meia hora, né? Eu fico imaginando, por exemplo, aquela cena, né? Da mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada.
todo mundo lá questionando, e Jesus lá uma meia hora calado, né? Num silêncio ensurdecedor. E quando fala, fala com sabedoria, né? Olha só, o verso 19 do capítulo 10 de Provérbios. Da multidão de palavras, na multidão de palavras não falta pecado. Eu costumo dizer isso de narrador de futebol, né? Narrador de futebol, ele não tem como ele narrar um jogo, irmãos, em 90 minutos e não fala bobagem. Pense comigo que a profissão dele é falar sem parar. Ele só para naquele momento que ele bebe uma aguinha, o repórter lá do campo fala alguma coisa e ele volta a falar de novo. Então eu geralmente olho com um olhar de misericórdia para o narrador, e eu gosto de futebol, né? Das bobagens que o narrador fala. A minha teoria é, rapaz, ele fala o tempo todo, vai errar. Vai errar, não sei o que estou dizendo isso não. Olha só, da multidão das palavras, na multidão das palavras não falta pecado. Vocês sabem que o livro de Provérbios é considerado um livro de sabedorias, né? Mas de instruções diretas para nós. Em outras palavras, aqui principalmente para aqueles que, como eu, já estou confessando meu pecado aqui, né? Falam muito, gostam de falar. Tenha cuidado, porque na multidão de palavras não falta pecado. Mas olha só, o que modera os seus lábios é prudente. A ideia daqui do moderar os seus lábios é aquele que controla os seus lábios, controla a sua língua. Diante, irmãos, disso nós precisamos refletir quando devemos falar. E apesar deste texto aqui, do verso 19, ser não uma indireta, mas uma direta para quem fala muito, ele também serve para quem quase não fala. Porque no que se refere, por exemplo, à defesa da verdade, lembra do indivíduo que diz assim, eu sou uma pessoa verdadeira, lembra? Eu sou uma pessoa verdadeira, então eu falo. E acaba falando demais, e acaba machucando, ferindo, não tendo sabedoria. No outro extremo disso, estão aqueles que nunca falam. Nunca falam. E se calam. E esse calar está diretamente ligado, muitas vezes, a uma omissão. Então, qual é o ideal, pastor? O ideal é o equilíbrio. É a moderação. Você certamente vai errar se falar demais. Você certamente vai errar se falar de menos. E aqui vai uma instrução bíblica direta aos mais jovens, não é? Às crianças, eu tenho ensinado isso aos meus lá em casa, aos adolescentes, e eu estou me referindo a eles porque eu sei que isso pode ser visto depois, aos jovens. Deixa eu falar-me com vocês especificamente. Todo mundo aí de 50 para baixo. Ó, chamei de jovem quem está de 50 para baixo, hein? Mas calma, quem tem de 50 para cima, não se sente constrangido não, que eu vou elogiar vocês agora. Vocês já pararam para pensar que, de um modo geral, porque tem suas exceções, de um modo geral, as pessoas mais velhas, elas são prudentes no falar? São prudentes no falar. Eu tenho muitos referenciais de gente mais velha que só fala quando é necessário, só fala quando é consultado, que pensa antes de falar, que fala com sabedoria, com prudência, em um tom amigável, amoroso. Eu sei que talvez os mais velhos estejam pensando assim, pastor, mas isso aí, que você não me conhece quando eu tinha 20 anos. É porque é justamente isso, é fruto de um processo. Eu tive um professor, reverendo Onésio Figueiredo, Preto Gilberto conheceu, um dos homens mais crentes que eu tive a oportunidade de conviver e caminhar, que era pastor numa época punk, pastoreava 5, 6, 8 igrejas a cavalo, sobretudo aqui na região de Minas.
E eu ficava impressionado com o silêncio daquele homem. Ele falava pouco. Se tivesse uma roda assim de conversa, todo mundo conversando, batendo papo, ele ficava lá na dele. Quando ele falava, todos se calavam para ouvir, né? É isso aqui, irmãos, olha só, da multidão das tuas palavras não falta pecado, mas o que modera os lábios é prudente. É prudente. Nós precisamos ter sabedoria no nosso falar. Olha o que Provérbios 17, se você estiver ainda aí em Provérbios, olha o que Provérbios 17 vai dizer. A partir do verso 27. Provérbios 17, a partir do verso 27, diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Mais uma vez aqui, um recado, né, direto àqueles que pecam por falar demais, por falar muito, por achar que tem que falar o tempo todo, em todo momento. A instrução é de que muitas vezes nós teremos que reter mesmo. Inclusive, irmãos, diante de alguns questionamentos e da defesa de algumas verdades. Sim, há uma linha muito tênue entre a sabedoria e prudência de ficar calado, esperar a hora certa de falar, avaliar o terreno, e a omissão. Mas falar sempre, falar o tempo todo, falar em todo momento, olhando para a Escritura, para esses textos, por exemplo, de Cristo, não parece um exemplo fácil. Diante disso, podiam dizer que Jesus é omisso. Chegavam para ele e diziam: você fez isso aí em nome de Beelzebul. Ele dizia: tu dizes. Ele poderia, né, se alvorar e responder teologicamente, destruir no argumento os seus opositores. Mas em muitos momentos não fez. Não fez. Ou o fazia do modo correto. Como? Pregando, ensinando, doutrinando. Não dando indireta, né? Porque Jesus não fazia isso. Mas dando diretas. Eu costumo dizer que o pregador que teme ao Senhor, ele não dá indiretas. Ele dá, é direta mesmo. É direta. A igreja precisa ser doutrinada quanto à fofoca. O pastor está dando indireta. Não, ele está dando direta mesmo. A igreja precisa ouvir sobre isso. Precisa ter sabedoria e prudência no falar. A igreja é infiel nos dízimos. Então o pastor tem que falar sobre esse assunto. Isso tem que ser ensinado. E não é indireta não, é direta mesmo. Para todos aqueles que estiverem cometendo esses pecados, andando no caminho errado. E assim era Jesus, né? Ele não perdia a oportunidade e falava com sabedoria, falava com prudência, falava com amor, com o objetivo sempre de ganhar o outro e glorificar a Deus. A Bíblia nos fala então, irmãos, sobre a prudência no falar e a maneira como quando devemos falar. Uma outra coisa importante, irmãos, também de avaliarmos à luz desse tema é como falarmos. Como falarmos? Eu gosto de simplificar da seguinte forma. Eu não vou ilustrar aqui não, mas mentalize. Mentalize que a verdade, ela é como uma pedrada na sua cabeça. Aí tem duas formas de eu entregar essa pedra a você. Uma delas, eu pego essa pedra e jogo na sua cabeça. A outra forma, eu também quero entregar essa verdade, continua sendo uma pedra, mas é o seguinte, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou colocar ela dentro de uma caixa de papelão, bem bonita, com um laço vermelho em cima,
E aí eu vou lá e entrego a você. E digo, ô rapaz, olha aqui, vim aqui lhe visitar. Está aqui, eu entrego a pedra ao indivíduo. Quando ele abre, é a mesma pedra lá. Mas o modo como isso foi entregue é diferente. Isso tem acontecido muito hoje, irmãos, na internet, por exemplo. Sobretudo com a divulgação, né, e propagação da teologia reformada. Eu estava conversando isso com o Rony, né, desse fenômeno que tem acontecido no Brasil. Ou seja, com a proliferação de uma visão que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e pautada na verdade. E pregar a verdade é, inevitavelmente, acusar o erro. É mostrar a mentira. Mas tem muita gente perdendo o discurso, perdendo o argumento, perdendo a razão e perdendo o ouvinte pela forma como tem feito. Pela forma como tem feito. Então imagine você. Eu chego para Silas e eu digo, Silas, na frente de todo mundo aqui, ali na porta da igreja, com os 3 ou 4 passando. Silas, vacila, hein, cara? Chegou atrasado. Não chegou não, viu, irmão? Ele chegou na hora. Chegou atrasado. Chegou atrasado, hein? Putz, cara, aí não dá, né? Aí você me quebra. Vamos chegar mais cedo aí. Aí eu fiz isso na porta da igreja, na frente de todo mundo, expus o irmão, envergonhei o irmão, fui rude, grosso, ignorante e não usei palavras sábias. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu sou uma pessoa verdadeira. Pior é quem fala por trás de Silas. Eu falo na frente. Misericórdia. Quais são as possibilidades de Silas me amar e mudar de atitude e de ação? Mas quase nenhuma. E a depender do nível de maturidade de Silas, ele sai daquela porta ali e não volta nunca mais aqui na igreja. Aí a gente vai dizer que a culpa é dele. Infelizmente, irmãos, não é raro uma cena dessa acontecer. Agora imagine que Silas aconteceu isso aí, certo? Aí durante a semana eu mando uma mensagem para Silas. E aí, Silas, beleza? Tudo em paz? Rapaz, tem um tempinho para a gente bater um papo, tomar um sorvete? Eu tenho, pastor. Aí eu vou lá tomar uma coquinha com Silas. Aí, como é que estão as coisas, cara? Como é que você está? Como é que está a família? Está tudo bem? Na terça-feira, como é que está sendo aí sua rotina? Pastor, rapaz, é o seguinte, eu estou no emprego novo aí, e eu saio do emprego 10 para 7. Então eu só consigo chegar umas 7h05 na igreja. Pronto, já quebrou minhas pernas, né? Eu já mereço ser degolado naquele instante ali, né? Você percebe isso? Que pode acontecer ou não pode? Eu estou floreando demais aqui? Ou então não, o Silas está errado mesmo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, no amor de Cristo Jesus, eu te amo, olha, você é uma bênção na igreja. Só você está lá terça-feira tocando. Nesse caso não é indireta, é direta mesmo, que é só ele mesmo. Só você está lá terça-feira tocando. Deixa eu dizer uma coisa, tenta chegar um pouquinho mais cedo, cara. Pastor, é verdade. Percebe isso, irmãos? Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Isso aqui não é papo de coach, não. Viu? Isso aqui nem é autoajuda, nem é palestra motivacional. Isso aqui é Bíblia, é Escritura. Abra aí em Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato, ou seja, que é cheia de palavras duras que suscitam a ira, a boca do insensato derrama estultícia. Olha o verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Olha o verso 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. E por aí vai, né?
capítulo 15 é basicamente tratando dessas relações, né? Irmãos, nós precisamos ter jeito ao falar com as pessoas. Ei, preste bem atenção, olha aqui para mim. Mais que falta de educação, porque essa palestra aqui, esse ponto aqui especificamente, poderia estar sendo até falado por um ímpio, né? Mas a gente vai mais além, porque além de falta de educação, é pecado. É pecado, irmãos. Estamos pecando quando com as nossas palavras ferimos, magoamos, machucamos. Por mais que o outro esteja errado, e pode estar, e muitas vezes estará. E muitas vezes estará. Mas o crente, o cristão, em outras palavras, um pequeno Cristo, não é? Age como o Senhor. Eu sei, irmãos, que isso é um negócio extremamente difícil. Todos nós temos nossas lutas com isso, eu também tenho, tá? Às vezes eu fico olhando a serenidade, a sabedoria de Jesus diante das provocações. Eu fico com vontade de eu mesmo entrar na história e ir lá e botar o dedo na cara dos fariseus, né? Não é não? Às vezes você vê Jesus vai lá e cura alguém, irmãos. Aí aparece um incircunciso filisteu para dizer que ele fez, na verdade, ele expulsou aquele demônio, na verdade, porque ele tem parte com os demônios. Olha só o que Jesus ouvia, né? Olha o que ele ouvia. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos, prudência no nosso falar. Olha só, abra aí comigo em Tiago, capítulo 1, verso 19. Eu já estou terminando, a gente não vai conseguir ir até o final. 1,19, olha só. Capítulo 1, verso 19 de Tiago. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira aqui tem uma relação direta com a fala. Lembra como isso se conecta diretamente com Provérbios, que acabou de dizer que a palavra dura suscita o quê? A ira. Isso aqui é algo bem interessante, irmãos, porque é o seguinte: se a ira é um pecado, por sua vez, o indivíduo que é provocado a ira, ele é responsável pela ira do seu coração. Sabe aquela frase assim: fulano de tal me irrita, não é? Fulano de tal me deixa irado. Não, vamos separar aqui as coisas. Cada um com o seu pecado. A ira é sua e esse pecado da ira é seu, por mais que concordemos que você foi provocado. Mas você poderia agir de modo diferente, não cedendo à provocação e não se irando. E também não elimina o pecado daquele que provoca a ira. Contudo, recai uma responsabilidade e um peso maior sobre o provocador. Sobre o provocador. O outro estava lá quieto, né? E foi provocado, foi instado, foi insultado, foi caluniado, foi maltratado, foi envergonhado. Foi envergonhado. Então permita-me abrir mais um parênteses aqui. Hoje eu pedi muita graça e misericórdia ao Senhor. Senhor, que os irmãos continuem me amando depois dessa palavra. Irmãos, não tem nada pior do que este pecado aqui, do tom, da falta de sabedoria no falar, quando cometido publicamente entre marido e mulher, mulher e seu marido. Eu gostaria de apagar da minha mente, mas não poucas vezes, eu tenho 41 anos só, né? Mas tem 41 anos que eu estou na igreja, né? Então a gente já viu muita coisa. Eu queria apagar da minha memória as muitas vezes em que eu vi maridos sendo desrespeitosos com suas esposas na porta da igreja, na frente de todo mundo. Esposas que desonram seus maridos, repreendendo ou insultando
ou machucando, na frente de todos. Exposição, sofrimento, e só escancara, né, um problema muito maior que está ali, né? Precisamos ter sabedoria, irmãos, e prudência no falar. Precisamos então saber quando falar e quando não falar, administrar a nossa moderação nisso. Precisamos nos preocupar com o tom daquilo que nós falamos, e com isso vamos para o terceiro e último ponto, que é: nós precisamos pensar naquilo que nós falamos. O que falar? Qual deve ser o conteúdo das nossas palavras? Alguém já disse que, não sei se vocês já ouviram essa ilustração, né? De que nós evitaríamos bem menos problemas se passássemos as nossas palavras por 3 peneiras. Já ouviram essa história? A história das 3 peneiras. Diz que uma peneira é a peneira da verdade, outra peneira é a peneira da necessidade, e a outra é do quê? Eu esqueci. Mas eu só preciso da verdade, eu só preciso da necessidade, que é a que eu quero falar aqui, né? Nós precisamos, irmãos, ter sabedoria e ter cuidado com aquilo que nós iremos falar, não é? Lembrei, a terceira é se vai edificar ou não vai edificar, né? Se vai trazer, qual é o resultado disso, né? Vai edificar, vai abençoar alguém? Não, não vai. Então não fala. É verdade? Não, não é. Então não fala. É verdade e até vai edificar, mas tem necessidade de falar naquele momento, naquela hora, naquele tom? Então, o que a palavra de Deus também nos instrui é o conteúdo da nossa fala, é o conteúdo daquilo que nós falamos. E aqui me permitam dizer algo que também precisamos vigiar. A intimidade relacional que você tem com qualquer pessoa que seja, não lhe dá o direito de escancarar a maledicência, falando mal de quem quer que seja. Eu vou usar palavras mais fáceis. Por exemplo, o marido e a esposa, acabou o culto, entra no carro e estão indo para casa. Rapaz, você viu fulano de tal? Vi. E ó, é como se houvesse uma licença, sabe? Afinal de contas, eu estou conversando com a minha esposa, eu estou conversando com o meu marido. Eu já parei várias conversas com minha esposa e está conversando e o Senhor me alertar: opa, rapaz, isso aqui não está legal não, deixa para lá. Não, o que foi? Não, deixa para lá. A gente precisa frear, sabe, o freio, a gente precisa ter esse freio, irmãos. Não, eu não estou falando de comentários superficiais, aleatórios, né? De coisas, eu estou falando muitas vezes de maledicência, irmãos. De falar mal por falar mal, de julgar por julgar sem conhecer os fatos. Palavras que em nada edificam, nem quem está ouvindo, nem muito menos quem está sendo alvo, né, desse conteúdo. Olha só o que diz Provérbios 15 aí, né, no verso 23. No 15, agora no verso 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Olha só, ele fala de uma resposta, o quê? Adequada. E ao seu tempo. Isso é muito bom. Mas o capítulo 16, verso 24, o livro de Provérbios é magnífico para quem tem lutado contra o pecado da maledicência. Só pegar esses capítulos aqui, ó, ler tudo, rapaz, todo dia. Olha só, capítulo 16, agora o verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel,
doces ao paladar, é medicina para o corpo. Que texto magnífico, né? Esses dias eu fui lá no sítio de Seu Manuel, e aí eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito, rapaz. Me perdoem pela meninice agrícola, mas aí tinha um favo de mel lá. Você viu, não foi? Você estava lá com os meninos lá? Silas estava e Alexandre também. E aí tinha um favo de mel lá. Rapaz, que negócio magnífico é um favo de mel. Se você gosta de mel, né? Ele compara com isso aqui, né? Inclusive a ideia aqui é o seguinte, né? O mel talvez fosse o que havia de mais saboroso, de mais doce, de mais palatável, né? Né? Por mais que você não conheça, não tem como cair uma gota de mel na sua língua e você não perceber, não é isso? E algo bem característico, né? Ele compara com isso e dizer, olha, a sabedoria é o alvo do inteligente. Não, peraí, não é isso aqui não. 16:24. Obrigado. 16:24. A sabedoria. Meu Deus. Achei. Tinha sumido da minha Bíblia aqui o capítulo 16. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha, irmãos, que coisa magnífica, né? Para nós pensarmos e para nós refletirmos. De como as nossas palavras podem ser, o quê? Medicina para o corpo. Medicina para o corpo. Isso me faz lembrar o texto de Efésios, né, no capítulo 4, verso 29, quando Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente vai chegar lá no capítulo 29, no domingo à noite, mas já dando um spoiler aqui, né? Tem muita gente que usa esse texto aqui como palavrão, né? Acha que é só palavrão, né? Palavra torpe, né? Ah, meu Deus, como tem palavra torpe na igreja evangélica. Entre irmãos em Cristo. Gente que se gaba de nunca ter falado um palavrão na vida. Até você sabe que o Brasil tem muita regionalidade, né? E inclusive tem palavras, não sei se você sabe disso, eu não vou repetir aqui, claro, né? Quando acabar e parar de filmar, se quiser, eu lhe conto ali na porta. Mas você sabe que, principalmente nós aqui nordestinos, né? O povo mais lindo desse país, nós temos todo um linguajar próprio, né? Com sotaques, com palavras, com características, isso em todo estado, né? Se você fazer um levantamento, tem palavras que só se fala e só se conhece aqui no estado da Bahia. Se for lá no estado de Mesaque é outra coisa, se for lá em Alagoas é outra coisa. E aí, rapaz, eu falei uma palavra, eu era seminarista, e eu falei uma palavra que pra gente lá, em Maceió, é normal. Rapaz, os irmãos ficam escandalizados com aquele negócio. Isso lá em São Paulo. Rapaz, a gente não fala isso aqui não. Eu digo, não, rapaz, lá a gente não tem essa não. Essa regionalidade, né? E às vezes a gente fica nessa preocupação, né? Ah, palavra torpe, né? Toda palavra maledicente, irmãos, que causa um mal, que fere, que machuca, são palavras torpes, né? Inclusive, seria uma boa coisa para a gente ver aqui. Eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Quando os irmãos do Westminster, lá no Catecismo Maior do Westminster, vão falar sobre... Eles fazem um estudo muito legal, né? O que é o mandamento, o que proíbe o mandamento e o que permite o mandamento, né? Ou o que quebra o mandamento. Comentando sobre o mandamento, não matarás e não levantarás, perdão, não matarás não, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Os irmãos do Westminster são tão rigorosos que vocês têm uma noção, eles entendem, e eu concordo, que a quebra do mandamento, até mesmo quando a gente faz uma brincadeira com alguém, e essa brincadeira ofende esse alguém. Sabe aquela brincadeira? Por uma característica física ou por uma coisa, se aquilo de algum modo machuca esse alguém, fere esse alguém, envergonha esse alguém, nós estamos quebrando o mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo.
dado o cuidado e o zelo que nós devemos ter nas nossas relações, irmãos. Mas voltemos para Efésios 4:29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente. Olha só, não é de vez em quando, não é às vezes, é assim, olha. Em outras palavras, é Paulo dizendo, olha, só fale, só abra sua boca, criatura de Jesus. Só abra sua boca, se for para o quê? Para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ficar de pé. Ó Deus, não há nada aqui que tenha sido dito que não sabíamos já. Nosso irmão Tiago nos alerta sobre isso, sobre os perigos do que é a língua, que mesmo sendo um órgão tão pequeno, pode trazer chamas e inflamar uma grande floresta, dada ao mal que muitas vezes pode sair das nossas bocas, com palavras que em nada edificam, Deus. E isso certamente será uma luta de todos nós, porque isso não tem a ver apenas com a verbalização das palavras, mas tem a ver com o nosso coração. A tua escritura mesmo diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, especialmente por esses irmãos que aqui estão e que nos ouvem, mude o nosso coração, Deus. Quebranta o nosso coração, Senhor. Deus, nós rogamos e clamamos ao Senhor que o Senhor transforme o nosso coração. Assim como o salmista nós pedimos, dá-nos um coração igual ao teu, Deus. E com isso, coloque em nós amor uns pelos outros. O amor verdadeiro, que se sacrifica, que se derrama, que se entrega. E que isso possa impactar diretamente, Deus, as nossas relações. Uns com os outros, em casa, com aqueles que nós mais amamos, e até mesmo com os nossos inimigos, Deus. Que sejamos tomados por essa sabedoria que vem do Senhor mesmo, que possamos aprender com o silêncio do Senhor, com a prudência do Senhor, com a fala do Senhor, com a tonalidade do Senhor, com as palavras do Senhor. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, Deus. Transforme especialmente a vida daqueles que são mais tentados a agir dessa forma. Que o Senhor os conscientize, pois temos plena certeza de que essa consciência não virá se não for pelo Teu Espírito, obra do Teu Espírito em nossos corações. Por isso rogamos que o Senhor nos transforme para a Tua glória, e assim rogamos essas bênçãos sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos, que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.